Meus caros amigos, senhores e senhoras de bem, quero falar com vocês hoje sobre alienação parental. Estamos no dia 21 de abril de 2022. A semana passada fomos informados pelas mídias e também pelos próprios deputados, senadores com quem temos contato, de que a nossa demanda havia sido em vão durante esses 10 anos em que militamos para que a Lei 12.318/2010, a Lei da Alienação Parental, fosse revogada. Foi aprovado um projeto de lei de número 634, que em nada traz de melhor na lei de alienação parental. Durante as últimas semanas temos enviado para os senadores e para os deputados e-mails juntando ali os pareceres de todos os órgãos governamentais que manifestaram-se favoráveis à revogação da Lei 12.318/2010. E agora eu estarei enviando para o Senado e para os deputados o último e-mail que nós intitulamos como Verdade 7. Nós temos enviado esses e-mails para os deputados e senadores, contando com a possibilidade de que eles tivessem mais senso e lessem os documentos que nós encaminhamos e pudessem tomar uma decisão em favor das crianças. Infelizmente, este projeto de lei que foi aprovado, 634 de 2022, ele vem apenas confirmar aquilo que temos dito a respeito da Lei 12.318/2010. Como disse um dos estupradores de abuso sexual através da Deep Web, que esta lei é uma maravilha para eles, que basta alegarem alienação parental e eles podem abusar de seus filhos, filhas e de crianças, que a lei não os condenará. E ainda por cima, chama a mãe de alienadora e inverte a guarda, dando a criança abusada de mão beijada nas mãos desses bandidos. E aí então um deles assim exclama: "Eu adoro esta lei". Pois bem, é sobre esta lei que eu quero falar com vocês e que eu tenho falado durante os 10 últimos anos. Como vemos, eu já disse e volto a repetir, que fica instituída a pedofilia e o incesto infantil no Brasil. A lei da alienação parental não foi revogada. E nesse e-mail que eu estarei encaminhando para o Senado e para a Câmara dos Deputados, eu digo simplesmente o seguinte: é inacreditável, inadmissível que mais de 10 anos demonstrando os males que a Lei número 12.318/2010 está causando à sociedade, depois de tudo que foi levado ao conhecimento de vossas excelências, ainda assim votaram
pela permanência desta malfadada lei, visto que o projeto de lei número 634/2022 em nada altera a indigitada lei, pois o ponto nevrálgico, ou seja, o artigo 6º, incisos 2, 3 e 5, sequer foram mencionados, além de taxar a genitora da criança como alienadora, a genitora protetora da criança como alienadora, pecha que a acompanhará pelo resto de sua vida, além da supressão da maternidade, que é um crime moral e psicológico a que estarão sujeitos a responder em processo indenizatório e criminal não só o juiz que preside o processo, como todos os agentes públicos que contribuíram para o resultado funesto, ocorrendo até mesmo morte de crianças pelos abusadores, lei esta rejeitada pela sociedade. Já disse e volto a repetir, todos os órgãos governamentais foram consultados e todos emitiram pareceres favoráveis à revogação da Lei 12.318/2010. E nesse meio eu faço constar os principais destaques dos pareceres de órgãos internacionais que se posicionaram contra a síndrome de alienação parental. Eu quero apenas enumerar 4 deles, para que vocês possam ter uma ideia do erro grotesco que cometeu o nosso Congresso Nacional. A ONU, bem agora em 17 de março, nos enviou uma nota conceitual na qual ela diz o seguinte, eu vou citar apenas os parágrafos 4, 5º e 6º, que assim destacam. É particularmente preocupante que, em nome da proteção das crianças, essas decisões judiciais muitas vezes acabem expondo-as a risco ainda maiores, colocando-as sob os cuidados de um pai abusivo. Em muitos casos, as crianças que relatam abuso por parte de um pai não são ouvidas e seus sentimentos e declarações são tratados como distorcidos ou treinados durante os processos judiciais. Até mesmo a negação de uma criança ser manipulada é tratada como evidência de alienação. Como resultado, o melhor interesse da criança de estar livre de violência, nos termos da Convenção sobre os Direitos da Criança, é violado, e alegações graves de abuso físico e sexual não são suficientemente avaliadas e investigadas. De fato, pesquisas mostram que as mulheres são mais propensas a perder a guarda de seus filhos se alegarem que o pai foi abusivo com seus filhos, do que se afirmarem que a violência foi cometida contra elas mesmas. Em 2019, após uma reunião do Plataforma de Mecanismos de Especialistas Independentes para a Eliminação da Discriminação e de Violência contra as Mulheres, presidido pelo relator especial sobre violência contra a mulher, os especialistas emitiram uma declaração conjunta sobre a relação entre a violência contra a mulher e guarda dos filhos. Os especialistas argumentaram que a violência do parceiro íntimo contra a mulher é um fator essencial na determinação
da guarda dos filhos e desencorajou o abuso de alienação parental e conceitos semelhantes invocados para negar a guarda do filho à mãe e concedê-la a um pai acusado de violência doméstica. Isso reitera a jurisprudência anterior e os padrões desenvolvidos pelos mecanismos sobre a questão da violência doméstica. A OEA, Organização dos Estados Americanos, assim determinou. A Organização dos Estados Americanos, na Assembleia realizada em 14 de setembro de 2014, emitiu uma declaração contra a LAP, recomendando que a mesma não seja invocada nos processos de guarda de menores. O Parlamento Europeu, por sua vez, emitiu uma nota técnica em 6 de outubro de 2021 e que, assim, eu digo e transmito aos senadores e deputados. Recentemente, em 6 de outubro de 2021, o Parlamento Europeu emitiu resolução aprovada por 510 votos a favor, 31 contra e 141 abstenções. O Parlamento Europeu indica que a proteção das mulheres e crianças contra a violência e o interesse superior do menor deve prevalecer sobre outros critérios. Na nota, no item 41, assim se manifesta o Parlamento Europeu. Manifesta a sua preocupação com o impacto dos estereótipos e preconceitos de gênero que conduzem a respostas inadequadas à violência baseada no gênero contra as mulheres e a falta de confiança nelas, em particular no que diz respeito a alegadas acusações falsas de abuso infantil e violência doméstica. Expressa também a sua preocupação com a falta de formação de juízes, procuradores e profissionais do direito. Sublinha a importância de medidas destinadas a combater os estereótipos de gênero e os preconceitos patriarcais através de campanhas de educação e sensibilização. Exorta os Estados-membros a monitorizar e combater a cultura de difamação da mulher, da voz das mulheres. Condena o uso, a afirmação e a aceitação de teorias e conceitos não científicos em matéria de custódia que punem as mães que tentam denunciar casos de abuso infantil ou violência de gênero, impedindo-as de obter a custódia ou restringindo seus direitos parentais. Destaca que a chamada síndrome de alienação parental e outros conceitos e termos semelhantes, geralmente baseados em estereótipos de gênero, podem ser prejudiciais para as mulheres vítimas de violência no contexto de um parceiro ou ex-parceiro, ao culpar a mãe, o distanciamento dos filhos do pai, questionando as habilidades parentais da vítima, ignorando o testemunho dos filhos e os riscos de violência a que estão expostos e pondo em risco os direitos e segurança da mãe e dos filhos. E no item 43 deixa consignado que salienta que a punição eficaz dos abusadores
é essencial para desencorajar novos atos de violência e reforçar a confiança nas autoridades públicas, especialmente por parte das vítimas. Observa, porém, que a prisão por si só não é suficiente para prevenir novos atos de violência e que são necessários programas específicos de reabilitação e reeducação. Exorta os Estados-membros, conforme estabelecido no artigo 16º da Convenção de Istambul, a tomarem as medidas necessárias, legislativas e outras, para criar ou apoiar programas destinados a ensinar os autores de violência doméstica a adotarem comportamentos não violentos nas relações interpessoais, visando prevenir novos atos de violência e modificar padrões de comportamento violento. Lembre-se de que, ao fazer isso, os Estados-membros devem garantir que a segurança, o apoio e os direitos humanos das vítimas são uma prioridade e que, quando adequado, esses programas são criados e implementados em estreita cooperação com serviços especializados de apoio às vítimas. Salienta que a educação é essencial para erradicar a violência de gênero e, em particular, o Estado do Havaí promulgou uma lei em que proíbe a invocação da síndrome da alienação parental. Destacamos, entre outros, o que segue: proíbe os tribunais de considerar a síndrome de alienação parental na determinação da guarda dos filhos. Permite a consideração de dano e dano provável, ao invés de apenas dano iminente, nas determinações da Lei de Proteção à Criança. Proibir o uso da síndrome de alienação parental para determinar a segurança da criança ou questões da custódia quando o abuso sexual infantil ou violência doméstica pelo pai ou responsável agressor foi relatado. A legislatura conclui ainda que o Estado só tem permissão para intervir em casos de abuso para manter as crianças seguras, se houver dano iminente a uma criança. Muitos abusadores geralmente evitam esta situação, interrompendo o abuso infantil temporariamente durante as investigações, apenas para continuar o abuso depois de terem recebido a custódia da criança. Outros estados abordaram esta questão, expandindo os cenários em que o Estado pode intervir para proteger as crianças. E mais, o objetivo desta lei é proibir os tribunais de considerar a alegação de síndrome de alienação parental na determinação da custódia dos filhos quando o abuso sexual ou violência doméstica foi relatada, e permitir a consideração de dano e dano provável ao invés de apenas dano iminente. E agora eu continuo. Trago a lembrança de vossas excelências que o débito para com a sociedade agora ficou ainda maior, não só com a democracia,
mas também devem as crianças que diariamente são abusadas pelos genitores, e devem também aquelas que morreram por irresponsabilidade de nosso parlamento, e acrescenta-se entre os credores as mães que morreram por dentro. Essa dívida já está sendo cobrada da União e de seus agentes pela responsabilidade objetiva em todos esses males. Este projeto de lei aprovado, ele atropela como um rolo compressor o artigo 130 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e que afirma expressamente que, havendo apenas a hipótese de abuso sexual, o genitor abusador deve ser afastado da convivência com a criança. Jamais se esqueçam o que venho afirmando. Vossas excelências poderiam ter feito história, mas, ao contrário, nos fizeram merecedores do Prêmio Nobel da Violência Doméstica e Abuso Sexual das Crianças. Ocupamos o 5º lugar do ranking em feminicídio e o 3º lugar no mundo em filicídio. E anexo, nós juntamos os pareceres mencionados. Meus senhores e minhas senhoras, nós perdemos esta batalha, mas ainda não perdemos a guerra. Nós não iremos nos calar enquanto esta lei não for revogada. Agora ela foi encaminhada para a sanção para o presidente da República, e nós esperamos que ele venha a vetar este projeto de lei e venha revogar a lei da alienação parental. Se isso não acontecer, nós iremos às instâncias internacionais para pleitear que esta lei seja revogada, e eu tenho absoluta certeza que nós haveremos de vê-la, sim, revogada. Eu quero dizer aos senhores que há 46 anos eu milito na vara da criança e juventude, na vara civil, família, sucessões, e os meus olhos sempre foram focados na proteção das crianças. E assim eu continuarei fazendo. E esta lei, que aí está e que permanece, a 12.318/2010, é uma lei que não pode e não deve ser obedecida, porque ela vai contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E nós não podemos obrigar que uma criança seja entregue a um genitor abusador, mesmo que lá no crime ele tenha sido o processo arquivado pelo artigo 18 por falta de provas. A falta de provas não invalida a fala da criança, porque ela tem que ter prioridade e primazia
nesse caso desta lei. Assim nós continuaremos lutando, e agora ainda com muito mais força, não só contra a União, mas contra todos aqueles agentes públicos que trabalharam no processo e que mais tarde esta criança venha a ser morta ou vem ter traumas por terem sido abusadas. Ouvindo o que está lá na TV Senado, a entrevista com a senadora Leila, que foi a que presidiu esta Comissão de Constituição e Justiça, ela diz que esta lei que agora está sendo aprovada, ela vem beneficiar as crianças. Ledo engano, senadora. Esta lei, ela foi aprovada porque aí no Senado e na Câmara dos Deputados nós temos muitos abusadores, e até mesmo nós temos aí muitos que foram abusados na sua infância e sofreram tanto que agora vem a grande oportunidade de transferir essa dor para as demais crianças do Brasil, como indicativo de que se você sofreu abuso, todas as crianças devem sofrer abuso sexual. Nós não concordamos com esse ponto de vista em hipótese nenhuma, e tudo faremos para que esta lei seja revogada. Eu quero dizer a vocês que nós temos sido vencedores na maioria dos casos que nós temos advogado. E ao perder esta demanda com o Congresso Nacional, eu faço a seguinte afirmação: vencedores também perdem, mas a diferença é que eles não desistem e têm a humildade de reconhecerem onde está a falha e mudarem de rota. E é o que fará Alonso Advogados. Podem estar certos disto. Muito obrigado pela atenção dos senhores e até uma próxima vez, querendo Deus. Antes, porém, quero fazer uma recomendação a toda a sociedade conservadora. As eleições estão aí e é a grande oportunidade de mudarmos o que está lá em Brasília, para que a moral judaico-cristã não saia das nossas famílias, das nossas casas e do nosso país. Portanto, votem não pela linda cor dos olhos dos candidatos que se apresentarem, mas pelo que eles têm dentro de si e que podem melhorar a nossa sociedade. Muito obrigado e até uma próxima vez, querendo Deus.